Imagine uma cidade onde o tempo parou, prédios tomados pelo mato, brinquedos enferrujados balançando com o vento e um silêncio tão profundo que chega a ser ensurdecedor. Lugares onde a presença humana sumiu, mas onde o passado parece sussurrar entre as ruínas. Hoje vamos viajar por 3 das cidades abandonadas mais macabras do mundo. Locais marcados por tragédias, lendas e histórias tão sombrias que ainda arrepiam quem ousa se aproximar. Neste vídeo, você vai conhecer Pripyat, a cidade fantasma de Chernobyl, Centralia, o inferno subterrâneo dos Estados Unidos, e Ilha Hashima, o símbolo do abandono no Japão. Prepare-se para mergulhar em um mundo esquecido, onde cada parede tem uma história e cada sombra esconde um mistério. Nossa primeira parada é em Pripyat, na Ucrânia. Fundada em 1970, Pripyat foi criada para abrigar os trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Em seus tempos áureos, era uma cidade vibrante, com escolas, teatros, parques de diversão e mais de 50 mil habitantes. Mas, em 26 de abril de 1986, tudo mudou. Um reator da usina explodiu, liberando uma quantidade assustadora de radiação na atmosfera. O governo demorou horas para evacuar a população e, quando isso aconteceu, foi às pressas, sem tempo para levar quase nada. A cidade foi deixada para trás, como se o tempo tivesse congelado naquele dia. Bonecas infantis ainda estão espalhadas no chão das creches. Relógios continuam marcando o horário exato da explosão. E o parque de diversões, que seria inaugurado dias depois, permanece lá, com a roda gigante enferrujada girando ao sabor do vento, como um memorial fantasmagórico de uma tragédia que mudou o mundo. Mas o que realmente arrepia em Pripyat não é apenas o abandono. É o que dizem aqueles que ousam entrar lá. Muitos turistas e exploradores relatam sensações estranhas, como se fossem observados. Alguns afirmam ouvir passos nas escolas vazias, ou vozes distantes nos corredores dos hospitais. Existe até uma teoria conspiratória que fala sobre experimentos secretos sendo realizados nos arredores da cidade, ainda hoje. O nível de radiação diminuiu o suficiente para visitas controladas, mas a energia daquele lugar continua densa, pesada. Pripyat é mais do que uma cidade abandonada. É um lembrete eterno do que pode acontecer quando a ciência é mal administrada e os alertas são ignorados. A próxima parada nos leva aos Estados Unidos, mais precisamente a Pensilvânia, onde fica a pequena cidade de Centralia. Em 1962, um incêndio começou em uma mina de carvão subterrânea. Inicialmente, parecia algo controlável, mas o fogo se espalhou pelos túneis que corriam sob a cidade inteira. O solo começou a rachar, liberando fumaça tóxica e criando buracos enormes nas ruas. Casas começaram a afundar. O governo tentou conter as chamas, mas foi impossível. Em poucos anos, Centralia se tornou inabitável. O calor vindo do subsolo podia ser sentido até nas calçadas. Mais de 1.000 pessoas foram evacuadas e hoje menos de 10 moradores permanecem por lá, como fantasmas vivos de uma cidade que se recusa a morrer. Mas o mais bizarro em Centralia é que o fogo ainda está queimando. Sim, mais de 60 anos depois, a mina subterrânea ainda arde, sem previsão de parar. Cientistas estimam que o incêndio pode continuar por mais de 250 anos. A cidade inspirou o cenário do jogo e do filme Silent Hill. E é fácil entender por quê. As ruas desertas, cobertas por neblina espessa e fendas que soltam fumaça quente, criam um cenário digno de pesadelos. Placas de alerta cercam a área,
avisando sobre o perigo do solo instável. Mas isso não impede curiosos e caçadores de mistérios de visitarem o local. Alguns relatam ouvir sons estranhos vindo das rachaduras, como se algo mais estivesse ali embaixo, esperando para emergir. Nosso último destino é a ilha Hashima, no Japão, também conhecida como Ilha Naufrágio ou Ilha Fantasma. Durante décadas, Hashima foi um símbolo de progresso industrial. A Mitsubishi explorava carvão ali, e milhares de trabalhadores viviam em um espaço minúsculo, cercados por concreto e mar. A ilha chegou a ser uma das áreas mais densamente povoadas do planeta, mas em 1974, quando o carvão perdeu espaço para o petróleo, a Mitsubishi fechou as minas e abandonou tudo. Em questão de dias, a ilha foi deixada para trás. Prédios, ferramentas, objetos pessoais, tudo permanece ali, como se os moradores tivessem sumido do mapa em um piscar de olhos. Hoje, a vegetação tenta retomar o espaço, mas o clima salgado do mar corrói as estruturas, criando um cenário pós-apocalíptico assustador. E o mais inquietante sobre Hashima são os relatos de quem a visita. Guias turísticos falam sobre ecos que não têm origem clara, sombras que aparecem em janelas de prédios vazios e uma sensação constante de angústia, como se a ilha tivesse consciência. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros de guerra e trabalhadores forçados foram usados em condições desumanas ali, e muitos morreram sem jamais deixar o local. Alguns dizem que os espíritos ainda vagam pelas ruínas, aprisionados por um passado que nunca foi enterrado. A ilha ficou tanto tempo esquecida que, quando foi redescoberta, parecia um segredo sombrio escondido pelo oceano, um lembrete sombrio de que até as conquistas humanas podem virar ruínas silenciosas. Essas três cidades, Pripyat, Centralia e Hashima, são mais do que pontos no mapa. São cápsulas do tempo onde o passado não foi enterrado, mas permanece vivo, ecoando entre as paredes, nos objetos deixados para trás e nas histórias que ainda assombram os que ousam se aproximar. O abandono, nesses casos, não é apenas físico, é espiritual, emocional, histórico. Cada uma guarda segredos que talvez nunca sejam totalmente revelados. E é justamente isso que as torna tão fascinantes. Se você gostou desse mergulho em cidades abandonadas com histórias macabras, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ainda temos muitos mistérios esperando para serem desenterrados. Até o próximo episódio.